Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo. Este que é o segundo e último vídeo da história dos Goturcos. Nesse vídeo nós vamos ver a Guerra Civil, a divisão do Império e o segundo Império Goturco e o fim dos Goturcos. Então tem muita coisa para ver nesse vídeo, então vou ser mais breve aqui nessa introdução. Então antes de começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos jantar no like e compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo, que ajuda muito ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante, já que ele está indicando só os vídeos antigos, os novos estão ficando aí sem ser divulgados. Também quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdos de antiguidade e idade média, só dá uma conferida lá na minha videoteca, as playlists estão organizadas aí todas por temas. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, Zelota, e no Facebook, o link está na descrição, para vocês saberem sempre que os vídeos forem postados, já que o YouTube não está enviando aí as notificações, beleza? Também tem a nossa área de membros, você pode ajudar aqui o canal, se tornando patrocinador do canal, fazendo parte, e você vai ter acesso ao Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço na área de membros. Então se eu deixei de falar alguma coisa aqui na área aberta, eu expliquei lá, né? Inclusive na semana passada eu falei sobre o tengrismo. Então vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, me desculpem que eu estou cansado porque eu terminei de concluir aqui esse roteiro agora há pouco, então já estou gravando no meio da madrugada. Mas enfim, vamos lá que vai ter que ralar, né? Inclusive brevemente eu vou colocar até o link embaixo aí para quem quiser ajudar, mandar um pix aqui, que vai dar uma força muito grande para mim, já que o YouTube tá complicado. Bom pessoal, então eu vou dar início aqui com a Guerra Civil. Tivemos o quarto imperador Goturco, que foi o Taspa. O Taspa, ele era o terceiro filho do Bumin. Bumin, lembrando, foi o fundador do Império Goturco. Ele teve aquele apoio da dinastia chinesa Wei. Inclusive ele se casou com uma princesa Wei. Então o Taspa era justamente o filho do Bumin com essa princesa Wei. E aconteceu o seguinte, ao contrário dos irmãos mais velhos do Taspa, que o antecederam como imperadores goturcos ou como cães, que a gente vai ver isso mais na frente, ele acabou não seguindo o tengrismo, que era a religião oficial do império. Ele acaba abraçando ali a cultura chinesa e também, até pela sua descendência, né? Tá uma coisa até compreensível. E ele vai ser convertido ao budismo por um monge chamado Huili, que fazia parte ali da dinastia Shi, que reinava o norte da China. Inclusive ele mandou fazer um pagode. Um pagode não é aquele estilo musical que vocês conhecem, né? Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto, mas enfim, cada um tem seu gosto, né? Então o pagode era aquele prédio, né, que é um templo budista, que é encontrado ali no Japão, na China, aquele prédio que eu acho muito bonita, a arquitetura japonesa, muito bonita, chinesa, eu sou muito encantado. E aí ele vai mandar fazer esse pagode em homenagem a esse monge aí que o converteu. E aconteceu que o Taspa ele faleceu no ano de 581 devido a uma doença. E aí ele deixa como seu sucessor o Talopien. Só lembrando que esses nomes não têm tradução para o português, certo? São os dois nomes aqui que eu encontrei em toda essa história dos Goturcos que são traduzidos. O resto são os nomes originais. Então eu vou falar os nomes aqui e pode ser que eu esteja até pronunciando erradamente aqui. Mas enfim. Bom, o Talopien também era conhecido como Apa. Aí vai causar uma grande confusão na linha sucessória dos Goturcos. O que aconteceu é o seguinte, o Taspa ele vai quebrar essa tradição sucessória. Porque era o seguinte, o Talopien ele era filho de Mukan. O Mukan ele era o filho do meio, né, ali entre os três filhos do Bumin. A tradição dizia o seguinte, que o indicado deveria ser o filho do irmão mais velho, do caso ali do filho mais velho do Bumin. No caso, o filho mais velho do Bumin era o Isik.
E o filho mais velho do Isshiki era o Ishibara. Então o Ishibara que deveria ter sido indicado para ser o novo imperador, e não o Talopien, que era filho do Mukan, que era o filho do meio, certo? Espero que vocês tenham entendido aí, foi meio complicado, eu posso até repetir aqui, que até eu achei que foi estranho. Bom, só repetindo aqui, vai ficar um pouco mais longo, mas enfim, só para entender melhor. A questão é que, quando um Khan falecia, ele não indicava, não era o seu filho, em sim o filho mais velho do seu irmão mais velho. Acho que assim fica mais fácil, né? No caso Mukan, ele era o filho do meio, o segundo dos 3 filhos do Bonin. Então ele deveria ter indicado o Ishibara, que era o filho mais velho do irmão mais velho do Taspa, que era o Issika, que era o primeiro filho ali do Bonin. Então o indicado seria o Ishibara. Acho que agora deu para entender melhor, né? Bom, então foi o seguinte. Vai gerar isso aí, que é uma grande confusão. Vai ter uma guerra civil. Vamos ter ali os candidatos ao título de Khan. E os chineses vão se meter na história, né? Vamos ter a dinastia Sui, que estava já numa certa decadência naquele momento. E a dinastia Tang, que estava no momento de ascensão. Inclusive vai ter uma disputa entre eles lá na China e vai refletir também no Império Goturco. E aí eles vão se envolver nessa história, cada um escolhendo um lado. Então a Guerra Civil teve início justamente nesse ano de 581 e durou até 603, e vai resultar obviamente no declínio do Império Goturco. E vamos ter essa forte influência chinesa no Império. E os goturcos nunca mais vão se livrar dos chineses. Bom, como eu sempre menciono aqui no canal, né, toda guerra civil sempre causa aí uma decadência e até o fim do Império, né? Bom, então entre os candidatos a Khan, o nome mais forte que surgiu foi o de Tardu, que era filho de Cisábolo. Cisábolo é um dos poucos nomes que existe tradução em português, que era o irmão do Bumin, o primeiro imperador dos goturcos. Então, vocês lembram no vídeo anterior, eu falei que os goturcos eles adotaram um sistema diferente de governo do Xiongnu, que é um povo que vivia nesse local onde foi fundado o Império Goturco, né, onde houve o Império Xiongnu. Então, Cisábolo ele governava a parte ocidental do Império. Então Tardu ele era considerado um homem violento e ambicioso e já se declarava ali independente lá do Khan. Aí com o falecimento do pai dele, o Cisábolo, então aí ele ficou à vontade, ficou solto e mostrou ali sua verdadeira faceta, né? E aí ele vai liderar o exército para o lado leste do Império, para reivindicar ali a capital do Império, que é a cidade de Otokan, e foi também, né, também pelo Segundo Império. E ele quase conseguiu unificar ali todo o Império Goturco sob o seu reinado. Ali no lado oriental estava justamente quem? O Ishibara. Como governante ele vai fortalecer o exército dele e atacou a cidade de Shang, que era a capital da dinastia Sui, uma tentativa ali de agradar a dinastia Tang e também para impedir que os chineses da dinastia Tang interferissem nessa disputa interna que estava acontecendo dentro do Império Goturco. E aí ele vai dar essa força para a dinastia Tang, aguardando aí essa contribuição. Então o que é que a dinastia Tang vai fazer, né? Eles vão incitar ali as tribos vassalas do Tardu para que eles se rebelassem contra o Tardu. Então entre essas tribos nós tínhamos os Tieles e os Uigures, que eu já mencionei no vídeo anterior, e também tinha a tribo Xueyantuo, que era uma tribo que vivia lá no nordeste da Ásia. Esses são um dos nomes mais difíceis. Então com essa rebelião dessas tribos, o Tardu acabou sendo despachado para o mundo além vida. E aí a guerra civil ela encerrou em 603. O Ishibara já havia falecido antes disso, em 587.
e ele havia inclusive se tornado um vassalo da dinastia Sui, que era a dinastia rival, no caso a dinastia Tang, né? Ele foi pedir ajuda aos Tang, os Tang foram lá, ajudaram ele, mas ele acabou sendo vassalo dos Sui, né? E vai ter seus sucessores também que vão seguir praticamente esse mesmo lado. Bom, então vamos ter essa divisão do império. Aqui vai ser mais confusão. Então essa guerra civil ela vai fazer com que o império seja dividido de forma agora oficial, né, em ocidental e oriental. Então quando o Tadu faleceu, vieram os sucessores dele. Tivemos ali o Yami, que ficou governando a parte do Oriente, e o Niri, que governou o lado do Ocidente aí do Império. O Yami, ele era filho de Shibara e teve o apoio da dinastia Tang no seu reinado. Inclusive chegou a ficar muito rico aí com essa parceria dele com a dinastia Tang. Já falando aqui do lado oriental, primeiro foi passado ali o reinado do Yami. Ele vai ser sucedido pelo Shibi, que reinou de 609 a 619. Depois ele é sucedido brevemente por Sholu, que teve um reinado de apenas um ano. E vai ser sucedido por Ilig, que reinou de 620 a 639. No caso, o Sholu reinou só de 609 a 620. Então esses dois cães aí, o Shibi e o Ilig, eles se aproveitaram do momento de instabilidade que estava acontecendo na China, que era justamente essa disputa entre a dinastia Sui e a dinastia Tang pelo poder. E aí eles vão fazer várias campanhas no território chinês. E aí ao todo foram 67 incursões na China. Não que eles fizeram isso juntos, certo? Cada um durante o seu reinado, né? Shibi no reinado durante o período do reinado dele e o Ilig durante o período do reinado dele. Então a dinastia Tang venceu, né, a dinastia Sui, e como vencedores ali da disputa interna na China, eles vão começar a fazer as retaliações aos goturcos, né, que interferiram no lado chinês. E aí a dinastia Tang vai contar com o apoio dos Tieles, né, outra tribo turca, que vão se rebelar contra Ilig, em uma campanha que durou de 626 até 630, que vai resultar na queda do clã goturco do Oriente. E acabou sendo preso lá pelos chineses, e durante o reinado de Taizong, que foi o segundo imperador da dinastia Tang, ele tomou a parte oriental do Império Goturco e torna essa parte oriental em protetorados. Então essa metade do que foi o Império Goturco, no caso o lado oriental que ficava próximo ali da China, ficou com os chineses da dinastia Tang. Agora vendo aqui o lado ocidental, nós tivemos os cães que foram o Shegui e o Ziebel, que eles construíram uma aliança com o Império Bizantino para enfrentar o Império Sassânida, já que era um inimigo em comum, né? O objetivo que os goturcos tinham era de recuperar partes do seu antigo território e foram perdidos durante essa guerra civil, tomadas pelos próprios sassânidas. E estavam justamente as partes ali sul, da fronteira sul do Império, e pegava o longo dos rios Tarim e o rio Oxus. Bom, a capital desse lado ocidental do Império era a cidade de Suyab, que era uma importante cidade que fazia parte da Rota da Seda. Ficava a 60 quilômetros de distância da cidade de Tokimok, que é hoje uma cidade que fica lá no Quirguistão. Aí no ano de 627, Ziebel, que também tem o seu nome traduzido aí, né, por conta das fontes bizantinas, ele fez um ataque tendo o auxílio dos Casares e do imperador bizantino Heráclio. E eles vão fazer um ataque à região da Transcaucásia, que vai resultar ali na tomada de Derbent, que é uma cidade que fica na Rússia, e também de Tbilisi,
que é a atual capital lá da Geórgia, e é a maior cidade da Geórgia, obviamente. Então essa batalha ela vai estar relacionada ali na Terceira Guerra Perso-Turca. Aí quando chegamos em abril de 630, tinha um vice-khan que era o Burisad, que era um sobrinho lá do Zebel. Ele comandou a cavalaria goturca para invadir a Armênia, que era um território que foi também muito disputado entre os sassânidas e os bizantinos. E aí foi comandado ali também pelo general Chorpan Tarkhan, que conseguiu derrotar ali uma grande força persa, no caso do lado sassânida. Aí o Zebel foi enviado para o mundo além vida em 630, o que fez com que os goturcos eles desistissem lá da Transcaucásia. Acabaram ali recuando, evacuaram a região. Bom, o Khanato goturco ele vai ser modernizado pelo novo Khan, que era o Ishigbara, que reinou de 634 a 639. E ele vai ser chamado ali de On-Ok, que significa 10 flechas. Bom, ele vai ter uma ideia que seria descentralizadora, né? Um governo descentralizado. Então essas 10 flechas eram o seguinte, elas foram entregues a 5 líderes que vão ser chamados de Shabis. Eles eram líderes de confederações tribais. Entre essas confederações todas ali de tribos turcas, tinha a tribo Tulo e a Nushib. Então essas terras foram divididas na parte do rio Shui. Então essa divisão ela vai promover ali as tendências de movimentos separatistas. Isso já vai começar a levar problemas ali para esse segundo império, no caso essa parte dividida que ficou do lado ocidental. Bom, dentro dessas tribos separatistas, nós tínhamos a tribo dos búlgaros, ou no caso dos proto-búlgaros, que nessa época já eram liderados pelo Kubrato, que vão se separar lá do Khanato dos goturcos. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre a história aí dos búlgaros, eu fiz uma série de vídeos aí, uma mini saga sobre a história dos búlgaros. Inclusive eu cito muito o Kubrato, e foi aquele primeiro território que os búlgaros vão ocupar lá na Trácia, né, já que eu chamo de proto-búlgaros, que eles vão ser búlgaros realmente de fato, quando depois vão se mesclar ali com a população local, né, de trácios, de romanos, etc. Então eu vou deixar aqui o link na descrição. Bom, chegamos no ano de 657 e a parte oriental desse Khanato, quando eu falo oriental, esqueçam aquela parte lá dos chineses, certo? Eu falo a parte oriental do que sobrou do lado ocidental do primeiro Império Goturco. Então essa parte oriental foi invadida pelo general Tang. Quando eu falo Tang, é a dinastia Tang, certo? Naquela bebida não, aquele de pó, né? Fez um sucesso nos anos 80, era maravilha. Com Su Difang, que era esse general. E quanto à parte central, ela acabou se tornando um Kaganato independente da Khazaria, e foi liderada por um ramo da dinastia Ashina, que foi a dinastia que deu início, inclusive, à fundação dos goturcos, né, do povo goturco. E em 659, o imperador da China, Tang, passa a controlar a Rota da Seda com os sassânidas. E os goturcos se tornaram vassalos dos chineses. Aí eles vão carregar títulos chineses, vão lutar lado ao lado dos chineses em guerras chinesas que não têm relação nenhuma com eles. Então eles vão ficar ali sob total domínio da China. Então o período que foi de 659 a 681, ele vai ser marcado por governantes que vão ser independentes chineses, vão ser fracos, vão se dividir, vão se envolver em guerras constantes. A maioria eram guerras mesquinhas. E aí no leste desse território dos goturcos tinham os uigures, que derrotaram os únicos aliados dos goturcos, que eram os Shuyeyantuo, né? Que eu já falei esse nome antes aí,
já tem escrito aí para vocês. E no oeste surge a Confederação Tribal Turca dos Turgestes, que é um povo que depois vai se destacar também. E no meio desse caos, né, eles vão assumir a posição de sucessores daquele grupo de On-Ok, né, que era no caso das 10 flechas, certo? Bom, agora partindo para o Segundo Império Goturco, que vamos ter ali no ano de 681 os irmãos Iltarish e Marsok Kapanan, que vão se rebelar ali contra os chineses. Estavam cansados ali daquele domínio chinês e, claro, iam rebuscar ali, encontrar sua identidade. Então eles vão fazer ataques contra os chineses e gradualmente ali, gradativamente, eles vão conseguindo restabelecer o Kanato Goturco. Na década seguinte eles chegaram até ter o controle das estepes que ficavam próximas da muralha da China. Então eles vão se estender mais, vão para o sul até Samarcanda, que hoje fica lá no Uzbequistão, e ameaçaram o controle árabe da região da Transoxiana. E lá eles vão enfrentar justamente o Califado Omíada, onde vão ter batalhas intensas, uma série de batalhas que aconteceram entre os anos de 712 e 713. E essas batalhas terminaram com a vitória dos árabes. Bom, segundo os registros da China, o Segundo Império Goturco ele foi formado pelo clã Ashina. Vamos ter os Sogdianos, que eram outra civilização original lá das estepes iranianas, também considerada como turca, e alguns burocratas chineses. Vai ser meio que um combinado ali, mas enfim, vamos não ter mais aquela independência toda nesse Segundo Império Goturco. Bom, inscrições do século VIII, elas descrevem que o Império chegou a ter alguns importantes líderes nessa reta final, que entre eles tínhamos o Tonyukuk, que reinou de 681 a 717, teve o Bilgi Khan, né? Todos os nomes deles sempre vai terminar com Khan no final, certo? Gengis Khan, por exemplo, é o título, né? O nome dele era só Gengis. E aí vai ser 717, 734, e tem também o Kultingi. Ele não chegou a ser um Khan, mas foi um grande general ali dos goturcos, e ele era filho também do Ilterish, consequentemente ele era irmão do Bilgi. Curiosamente ele é o único que tem um busto aí com a imagem dele, né, que é esse Kultingi. Bom, o Bilgi ele era considerado o mais forte aí dentro desses nomes. Ele foi um grande líder, assim como o pai dele, o Ilterish. E aí quando o Bilgi faleceu em 734, aí o Segundo Império Goturco ele vai começar a descer ladeira abaixo, vai declinar, vamos ter crises internas e vamos ter várias campanhas chinesas de ataque aos goturcos. E aí aconteceu o seguinte, teve o Kutluk, que assumiu como regente do filho de Bilgi, que era o filho mais novo, que tinha um nome desconhecido. Isso aconteceu entre 741 e 742, foi a duração da regência dele. Porque aconteceu o quê? Em 742, o imperador da dinastia chinesa Tang, que era o Xuanzong, ele fez uma aliança com as tribos turcas. Tinha a tribo dos Basmil, que não tem tradução para o português, tinha os uigures e os Karlucos. Tá difícil para dizer esses nomes, hein, galera? Tá muito difícil. Ainda bem que tá acabando. Bom, então essas tribos turcas, elas vão atacar a capital e vão eliminar o Kutluk, ali sob mando do imperador chinês. Então, para o lugar do Kutluk foi escolhido um novo regente pelos nobres goturcos. E esse novo regente era o Osmis. E aí o Osmis ele vai encontrar um rival, que era
o Ashina Shi, que inclusive reivindicou o título de Khan. Ele era sobrinho neto do Ilterish e ele tinha origem turca, da tribo Basmil, né, que é aquela tribo que eu já mencionei, que não tem tradução para o português. E aí Osmiz ele foi convidado para ir até a corte do imperador chinês para jurar lealdade ao imperador. Assim como as 3 tribos turcas que eu mencionei anteriormente haviam feito à China. Só que ele se negou ali a ser leal aos chineses e ele conseguiu escapar da corte chinesa e vai ter um enfrentamento dele contra essa coalizão turca, dessas 3 tribos. Na primeira vez ele conseguiu escapar e na segunda batalha ele acabou sendo despachado para o mundo além vida justamente pelo Ashina Shi, que decapitou ali o Osmiz e mandou a cabeça do seu rival para o imperador chinês, provando a sua lealdade. E ali o imperador chinês vai permitir que ele fique governando esse território que foi do Império Goturco. Bom, oficialmente, né, o Império Goturco ele acaba justamente com esse fim também do Osmiz, né? Ele vai marcar o fim do Império Goturco. Quanto o Ashina, ele vai governar por um período breve, até que ele vai ser traído e eliminado pelos uigures, que vão acabar fundando o seu próprio império, vai ser o Império Uigure, onde era o segundo Império Goturco, no mesmo local, tendo um fim para os goturcos, né? Final horrível, né? Bom, e aí no século XI vamos ter o surgimento dos oguzes, que vão migrar para onde hoje fica o Irã e o Afeganistão, e ali vai ter o início de uma nova potência turca que vai substituir aí em termos de força e importância os goturcos, né? Ainda bem que vocês escolheram os goturcos na enquete, né? Até porque os oguzes foram depois. Então, se fosse falar dos goturcos, teria que fazer ali um préquel, né? Bom, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Perdão aqui pelo cansaço, a lentidão nesse vídeo de hoje. Realmente estou bem desgastado, estou aqui no meio da madrugada gravando para vocês. E eu vou escolher aí alguma coisa para a enquete. Eu estou na dúvida se eu trago um remake ou eu vou resgatar uma saga antiga aí, que faz tempo que eu não falo de personagens aqui no canal, né? A gente tá só falando de civilizações desde o final do ano passado, com aquelas a saga romena, a saga búlgara, e nesse início de ano aí eu fiz uns vídeos meio aleatórios de janeiro, né, porque as visualizações são bem baixas de janeiro. Inclusive essas sagas búlgaras e romenas deram uma decadência grande aqui no meu canal, né? Tá igual o Império Goturco. Tá tendo inscritos, inclusive chegamos aos 14 mil inscritos, né? Obrigado a galera que se inscreveu aí no canal e pela confiança no trabalho. E então eu tô pensando em colocar ali aquela saga dos grandes comandantes da antiguidade, né? Que ainda tem muito personagem para falar. Tô com saudade de falar de personagens, né? Como vocês sabem, quem conhece meu trabalho já aqui há muito tempo, nesses quase 6 anos de canal, eu gosto mais de falar de personagens do que de civilizações. Mas enfim, eu vou decidir aqui no fim de semana. Estou colocando essa enquete na área aqui da aba comunidade no canal. E para quem me segue lá no Instagram, vai ter um stories lá para vocês votarem, beleza? Bom, então vou encerrar por aqui, que agora eu vou ter que gravar um vídeo para de membros. Um abraço, Elota, até lá, falou pessoal.